Hoje eu vou conversar com um ex-guerrilheiro que mudou de rosto e também ficou sem identidade. Ele é conhecido por mim e por você como um homem que defende, nos últimos anos e durante praticamente toda a vida, depois que acordou aí, né, do surto, de ser ex-guerrilheiro, como um homem de direita, um homem conservador, um homem que conheceu Olavo de Carvalho e um homem que hoje ensina e ensina muito, e você vai reconhecer quando eu mostrar o Cabo Anselmo, que hoje está aqui comigo. Tudo bem, Cabo? Um prazer. Quer dizer, conhecido como Cabo Anselmo, né? O nome completo José Anselmo dos Santos, e que está aqui com um livro na mão, tá, gente? Já tô com ele aqui, ganhei do Cabo Anselmo. Minha Verdade, né? Vale a pena você dar uma espiadinha, é a autobiografia do Cabo Anselmo. Bom, para quem não conhece Cabo Anselmo, a sua vida, né? Eu já dei aqui uma pista, né? Me conta um pouquinho de como é que foi esse passado, o que levou o senhor à época a ser guerrilheiro e sair dessa, né, desse mundo que hoje nós tanto criticamos. Quando foi que o senhor abriu os olhos? Joyce, eu fui educado em seminário, colégio salesiano e em casa desde minha infância, né? Num Brasil totalmente diferente, o cristianismo era aquilo que todas as famílias praticavam, né? As missas aos domingos e acompanhar todo o movimento. A igreja era o centro da vida. Em 1957, eu me alistei na Marinha do Brasil, fiz um ano de escola na Bahia e depois vim para o Rio de Janeiro, em 1958. Acontece que em 64 eu era, por acaso, presidente de uma associação de marinheiros, uma associação civil que queria reconhecimento da Marinha, mas não conseguia, e que lutava simplesmente para que os marinheiros tivessem escola, tivessem serviços para complementar aqueles que a Marinha já fornecia. Uhum. Então, essa associação, na comemoração do seu 2º aniversário, eu estava já com uma prisão decretada e estava fora para não ir para a cadeia, né, para poder participar da cerimônia. E na própria diretoria da associação já havia alguns elementos, o vice-presidente e outras pessoas, que eram ligados ao Partido Comunista, né? Uhum. Então, eles me levaram até um local onde o Carlos Marighella pegou o discurso que eu tinha feito para a cerimônia e incrementou com todas as reformas do João Goulart, né? Esse discurso foi feito na associação e foi decretada então nossa prisão. No dia seguinte, o sindicato lá dos metalúrgicos, onde foi feita a cerimônia, estava cercado, né, por tropas dos fuzileiros navais. Os fuzileiros navais, 30 e poucos deles, largaram as armas e passaram para o lado de dentro. Tudo isso se construiu como uma rebeldia terrível em termos disciplinares, né? Uhum. Foi uma coisa. O ministro da Marinha renunciou. Nenhum outro almirante da ativa quis assumir o Ministério da Marinha naquelas condições. O almirante de Aragão, que era amigo do Brizola, arrumou uma indicação de um almirante da reserva, Paulo Mário. Esse almirante assumiu o poder, assumiu o Ministério da Marinha, me recebeu, né, e disse: olha, afaste-se, depois que a poeira abaixar, então você se apresenta. Afastar-se foi, então, chegar no momento em que o Olímpio Mourão Filho veio de Minas para São Paulo, né? As tropas se encontraram que iam haver um choque, confraternizaram, e o Olímpio Mourão Filho chega no Rio de Janeiro para acordar, né, o Castelo Branco, Costa Silva, que dormiu lá no Ministério da Guerra, e deu-se revolução, né? A contra-revolução, né? Porque o panorama naquela época, nos anos 60, aquilo que eu vivi, inclusive, era terrível para todas as famílias. Eu muitas vezes tive que fazer fila durante horas nas casas da banha para comprar 1 quilo de feijão e levar para minha irmã, que tinha 3 crianças menores. Né? Essa era a situação. E toda a imprensa
exceto a Última Hora e os jornais comunistas, eram contrários a tudo aquilo que o Goulart estava propondo, né? O Leonel Brizola dizia que aquilo tinha que ser feito na lei ou na marra, né? Era o camarada que dava a palavra de ordem e tal. E eu era um jovem, não tinha mais que o prazer de estar ajudando, companheiro entre os meus companheiros. Uhum. A direção foi dada pelo Partido Comunista. Eu não sabia. Eu soube dessas pessoas agora, há pouco tempo atrás, lendo um livro que foi escrito por um ex-marinheiro que entrevistou vários outros que eram da diretoria daquele movimento. Então, ele aponta, fulano, ciclano, beltrano eram do partido. E o próprio rapaz que me levou para a associação, que era um amigo, Antônio Duarte, morreu, infelizmente eu soube. O Antônio Duarte, num dos livros dele, né, fala exatamente sobre isso, sobre as relações políticas. Uhum. E até faz uma molecagem dizendo que o Anselmo lia Pitigrilli. A Pitigrilli é cristão, né? Então, depois desse negócio todo, então, eu me asilei na Embaixada do México. Encontrei lá o padre Alípio de Freitas, Marques da Costa Santo, tinha sido deputado e ministro da Justiça, uhum. e uma série de comunistas e outras pessoas. E estava lá quase toda a gente de direção de associações de sargentos, alguns da própria Associação dos Marinheiros, o vice-presidente estava lá e outros rapazes que eram da associação. E o padre Alípio de Freitas faz um grupo de trabalho para dizer, olha, vai sair alguém daqui para organizar as pessoas lá fora, né? E a gente vai tomar o governo de volta, né? Bom, eu queria sair fora do país e estudar. Estava numa situação assim. Mas no sorteio saiu o nome de um sargento do Exército que disse, não, eu não vou. Foi expulso do grupo. O padre Alípio de Freitas lia o livro vermelho do Mao Tse Tung em vez de ler o Breviário Cristão. Uhum. Então, segundo sorteio, Anselmo. Eu saí. No dia seguinte fui preso. E fiquei preso até o ano de 1967, quando me retiraram, né, numa fuga da prisão, me levaram até Brizola e o Brizola me mandou para Cuba. Em Cuba foram 3 anos. O Brizola desistiu, né, de movimento guerrilheiro, com o fracasso que ele teve em Caparaó, com uma guerrilha de Caparaó. E aqueles 5 marinheiros que estavam lá ficaram isolados. Não poderiam voltar para o Brasil e estavam lá sem fazer nada. Dentro daquela sociedade fechada, você vivia como um clandestino, sem poder nem se comunicar com outros brasileiros que estavam lá, era proibido. E eu comecei a me relacionar com... Primeiro, fui à Casa das Américas, porque lá tinha livros. Não existiam livrarias em Cuba, nada. Casa das Américas. Conheci a Aide Santa Maria, que tinha atacado o cartel de Moncada com Fidel Castro, tinha estado na guerrilha com ele e tal, e era a presidente da Casa das Américas. Com a ideia, fiz um bom relacionamento, batia papo com ela, recebia montanhas de livros, né, que a Casa das Américas publicava todos os anos, aquele negócio lá deles tem um concurso, né, de livros latino-americanos. Então ela me dava montanhas de livros e tal, e a partir daí eu comecei a conhecer alguns intelectuais, artistas plásticos e tal, e daí a pouco soube que um estava na prisão. Um poeta. Uai, por quê? Pergunto para um dramaturgo, né, com quem eu me relacionava também. Por quê? Não, porque você sabe e tal. Daí eu fui vendo que existia, por baixo daquele negócio todo, uma crítica. Havia um cinismo popular em relação a tudo aquilo que se dizia, né, sobre o comandante em chefe, que era chamado El Caballo, o cavalo. Várias anedotas eu comecei a conhecer, né, sobre os Castro e a família, e eu fiquei impressionado com aquilo em cortes de cana. Fui cortar cana
e conheci também estudantes, operários, e me relacionando com essa gente, estava ouvindo tudo, esse negócio daqui não é bem o que pensa. Não é bem o que estavam vendendo. E fui, depois voltei para Havana e fico isolado com os companheiros numa casa. Havia uma igreja numa esquina, cercada com grades. Um dia eu vi um negócio assim doloroso, que foi uma procissão que saía da sacristia da igreja, vinha pelo corredor lateral gradeado e entrava na porta da frente. 4 pessoas. Mas existia uma outra coisa, Marianal, né? Eu passeava muito pela cidade, assim, a pé para conhecer. Marianal era o bairro, assim, das famílias abastadas, em Cuba, em Havana. Marianal só tinha casas ocupadas pelas crianças que vinham do campo para a cidade. E as crianças da cidade eram mandadas para escolas no campo, separadas dos pais, porque a educação era do Estado. Então você via criaturinhas pequeninas, né, assim, 6, 8 anos, marchando, né, nas ruas de Marianal com lenço vermelho, seremos como el Che, não sei que lá das quantas e tal. Várias coisas, né, me chamaram a atenção dentro de todo aquele panorama, a ponto de que no grupo nós escrevemos uma carta dirigida a Fidel Castro, não sei se ele recebeu, dizendo que a Revolução Brasileira, né, seria uma coisa diferente. Seria uma coisa diferente porque o Brasil era um país cristão e que não adotaria aquele negócio do comunismo na totalidade, não é? E que nós não queríamos nenhuma diretiva externa dentro daquilo que se quis fazer no Brasil, né? Não sei se essa casa... Nós ficamos todos isolados, né? Durante mais de um ano isolados. Até que apareceu um sujeito lá da Vanguarda Popular Revolucionária, a turma de Lamarca, né? E conseguiu passaportes para voltarmos para o Brasil, engajados na tal da Vanguarda Popular Revolucionária. O senhor ficou, desde que o senhor voltou para o Brasil, o senhor está sem identidade. O governo negou a identidade ao senhor? Sim, porque depois que terminou o trabalho de cooperação com a polícia de São Paulo... E o senhor enxergou o que estava acontecendo, voltou para o Brasil e, obviamente, se tornou persona não grata, claro, para o outro lado, né? Claro, obviamente, claro. Né? Queriam ver tudo menos o senhor na frente. Exatamente. Né? Então o senhor teve que mudar o rosto, né? Não, eu fui preso. Eu fui preso pelo DOPS de São Paulo. E depois dessa prisão é que eu entrei num acordo dizendo, olha, eu estou pronto para colaborar, porque eu estou absolutamente em desacordo com tudo que o senhor viu. Com tudo isso que eu vivi, né, que eu ouvi, né? Eu estou completamente em desacordo. E com matar gente no Brasil. Até quando vai haver toda essa matança, assalto a banco, sequestro de aviões, sequestro de embaixadores, etc, etc? Até quando essas atitudes assim de violência e de mortandade vão acontecer? Quantos vão morrer até que essa tal de revolução comunista, o governo proletariado chega ao poder? Nada disso. E depois eu chego num momento em que, quando você chega de um país que não tem comunicação com ninguém, com o mundo exterior, não tem nem notícia do mundo exterior, né? Você tem uma emissora de televisão que é do governo. Que é do governo. E que fala que o governo quer, que é do governo. E um jornal... Que é do governo. O Grama. Então, pronto. Acabou. É só isso. Né? Então, quando você chega, por exemplo, numa cidade como São Paulo e vê toda esta vitalidade e as pessoas caminhando na rua, lá, sei lá, comendo sua coxinha, sua pizza, indo para o cinema, rindo... Discordando, com a possibilidade de discordar, dizer, não concordo, tal, aquela coisa. Não, uma imprensa que inclusive tinha um Pasquim, e tinha outras várias... O Pasquim, gente, quem não se comunica se trombica, lembra? Quem estudou comunicação aí, quem já leu um pouquinho, né, da história do Pasquim, era um lema deles, né? Quem não se comunica se trombica. Exatamente, é verdade. E quem dizia isso também era o Chacrinha. O Chacrinha, exatamente. Exatamente. Então, veja, você vendo essa vitalidade,
em comparação com aquilo que você viveu anteriormente durante 3 anos, era um choque brutal. Choque, acachapante. Onde é que eu estou? Mas isso tudo. Onde é que eu amarrei meu burro, né? Tem um outro componente. Era o componente da minha formação. Sim. Minha formação era uma formação cristã e tal. Daí eu entro... Para o senhor devia ser uma violência, né? Com uma formação cristã, acreditando em Deus e recebendo aquelas doses de comunismo na veia, né? Era uma coisa para dar choque anafilático, né? Dançando conforme a música para sobreviver. Para não morrer, Exatamente. Para não morrer. Exatamente. Chega aqui então a prisão, né? O DOPS de São Paulo me prende e eu cheguei para o delegado, que era o Fleury na época, né? E disse, olha, tudo bem, eu coopero com vocês. Cooperar era o quê? Eu saía para um contato, eles seguiam aquela pessoa com quem eu tinha feito contato, e outras, e os contatos dos outros, e pluft, desbaratavam com um grupo. Né? E foi assim até durante 1 ano, mais ou menos, que foi feito esse negócio. Né? Depois desse trabalho, então, o próprio doutor Fleury chega para mim e diz assim, olha, nós vamos fazer uma plástica em você, porque tem muita gente aí que está querendo te pegar, você tem muitos inimigos. E eu aceitei, né? Com essa proposta, né, você quer morrer ou quer mudar de rosto? Não, então eu vou mudar de rosto. Eu era um prisioneiro, né? Ele era o todo-poderoso. Então, me mandou para o hospital, fiz a plástica, 40 dias, não existiam os recursos atuais, né? 40 dias sem ver a luz do sol, né? E daí fui receber minha mãe, que vinha do Nordeste, para ficar comigo, né? Chega no aeroporto, a minha mãe passa por mim, né, e tal. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Então... Cadê o menino que eu pari? Aí eu tenho um investigador que estava comigo, né, chamou Dona Joana, olha, ele está ali. Ela chegou para mim, olhou e fez, meu filho, o que fizeram com você? Mas tudo bem, né, a minha mãe ficou comigo. Nós temos uma casinha alugada e tal, e eu fui trabalhar num corte de eucalipto, administrar um corte de transporte de madeira para a fábrica de papel Simão e tal. Passei algum tempo trabalhando, não tenho carteira assinada, nem coisa assim. Pois como é que o senhor... Mas com uma identidade, falsa. Ah. Uma identidade que foi fornecida... Pela própria polícia. Pela própria polícia. Para que o senhor pudesse... se movimentar. Se movimentar, senão como é que faz? Entende? Então, aí é que está. Eu vivi essa vida até me afastar completamente das questões da polícia. Né? Encontrei uma companheira, aí ela montou uma assessoria, eu comecei a estudar, fazer tudo que era pequeno curso, seminário, palestra. E na consultoria de recursos humanos a gente começou a trabalhar e foi ampliando a coisa para grandes empresas, né? Multinacionais, inclusive. Foi um aprendizado espetacular, foi uma vida tranquila, né? Até que chega um outro delegado, depois que minha mulher morreu, 20 anos depois, chega e diz, olha, vamos para a Ilha Solteira, lá vai haver a emancipação da Ilha Solteira, você pode ajudar muito. Ele já era delegado, ele era investigador naquele tempo, já era delegado. Pode ajudar muito. Aí fui para lá. Também dei com os burros na água, voltei para São Paulo e comecei a dar aulas numa escola de formação de guardinha de segurança, né? Eu dava aulas de relações humanas. Com esse documento fornecido pela polícia? Sim, esse era o documento. Até hoje o senhor não tem... Até hoje é esse documento, né? Bom, mas eu pedi, a Ana Prudente, que é uma empresária aqui de São Paulo, que eu conheci, ela me apresentou para um advogado, né, um afilhado dela, e esse advogado entrou com um pedido de anistia, porque tinha tudo. Sim. Eu fui cassado na primeira lista de cassados da Revolução, né? Tinha estado na parte lá da guerrilha de Achatate, né? Tinha sido preso. E lá vai para ele. Tudo que está dentro da lei da anistia cabia para mim. Foi feito o pedido da lei da... Muito bem. O julgamento durou 5 anos, por aí. No dia do julgamento, esse advogado estava em Brasília fazendo oralmente, né, fazendo a minha
defesa oral. Só que toda a sessão e todo o processo só tinha coisa que foi posta lá dentro pelo pessoal comunista, pelo pessoal de esquerda, por gente que tinha tido filho, sei lá, preso durante aquelas operações de que eu participei. Aí existia gente mentirosa que disse que tinha me visto, que tinha almoçado comigo, não era nada daquilo, né? O pessoal da anistia não negou, claro, né? Todo mundo, né, é muito justo, negou. Muito. Se o senhor tivesse continuado no Partidão, se o senhor tivesse continuado lá em Cuba, mas a anistia estava na mão, na mata. Né? Como o senhor resolveu que não, eu sou cristão, não posso, aí não tem anistia, Pelo não. amor de Deus, se fosse assim, hoje, quem sabe, eu seria um deputado pelo PT. Pelo né? amor de Deus, Tava Cabancelo, ferrado, com essa né? cabeça boa aí, ninguém... Gente, se é que aquele bando de anta, a gente já tem essa política, se imagina com alguém que sabe ler, escrever, conhece a história, é um perigo, viu, Cabancelo? Não, o senhor tem que estar do nosso lado mesmo. Sabe, o negócio de ser conservador é a questão seguinte. Quando Darwin chegou e disse que as pessoas, os humanos, eram iguais aos animais, ele era contemporâneo de quem? Do Freud, do Pavlov, era contemporâneo do Marx, do Engels, do Lenin, e isso fundou o quê? O ateísmo na União Soviética, e isso se propagou também para a ciência ser somente materialista, separando muito as pessoas da força espiritual que cada um tem. Eu tive o privilégio, e agradeço a Deus, ter conhecido isso há tempo. Mas há escritos aí que, né, até como alguns apócrifos que circulam por aí, que dizem que Darwin se arrependeu e morreu crendo em Deus. Morreu crendo em Deus, né? Já li a respeito. Então, acontece que o barulho que não foi feito à altura, né, da teoria anterior dele. Exatamente. Né? Então... Quando ele fez a teoria dele, ele esqueceu de Mendel, não é? E o Mendel, porque o Mendel era padre, né? Era um frade, a igreja era a dona das ciências naquele tempo, né? Tinha jesuítas que denominaram crateras da Lua e tal. Se bem que eu não gosto de jesuíta não, viu? Não gosto não. Não gosto de jesuíta não. Vai. Agora, Cabancelo, a gente está numa situação, o senhor contou um pouquinho dessa história, por que eu fiquei, né, cavocando um pouquinho da história? Porque esse homem é um pedaço da história ambulante, né? O que ele viveu e o que ele passou. Vocês conhecem quantas pessoas que passaram pelo que ele passou, que viveu o que ele viveu? Vocês conhecem quantas pessoas que tiveram direito de ter identidade negado, quer dizer, né? E que fez essa... Vai lá, mostra. Vou mostrar uma coisa só aqui, que é uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Quando me negaram a anistia, aquele advogado disse, olha, vamos conseguir sua identidade. E arranjou na Polícia Federal, né, que me fizessem as impressões digitais na presença de um oficial da Marinha, não sei o que lá das quantas. Daí o datiloscopista, né? Papiloscopista, é esse negócio aí, né? O Papillon lá chegou e disse, não, é ele mesmo, inclusive tem uns negócios aqui de cortar verdura, é ele mesmo, tá certo. Daí um juiz aqui de São Paulo autorizou que mandou uma ordem para a Marinha me dar a identidade em 10 dias. A Marinha disse, olha, não posso porque iria contra os regulamentos disciplinares da Marinha. E daí o juiz que tinha autorizado foi retirado do posto dele e entrou um outro juiz no lugar. Que negou. Não, disse, manda que ele pega uma identidade no Instituto de Identificação de São Paulo. O advogado foi no Instituto de Identificação de São Paulo e disse, precisa a certidão de nascimento dele. A certidão de nascimento foi requerida. Está aqui, voltou aqui a certidão de nascimento. Aí, ó. Certidão negativa de nascimento. Certidão negativa de nascimento. Eu não nasci, Jorge. É incrível, é incrível. Agora, Cabancelo, com tudo que o senhor viu, viveu e com essa graça que o senhor teve, né, de passar para o lado de cá, né, a tempo de contar a história e de mostrar, né, ajudar inclusive na investigação dos fatos, época que o senhor saiu lá de Cuba e depois foi preso aqui, aquela coisa toda.
Como é que o senhor analisa o momento atual? A gente tem aí um Brasil que foi totalmente puxado, e agora vamos puxar para a política atual mesmo, é um Brasil que foi totalmente puxado para baixo, né, por essa esquerda asquerosa, né? E é uma esquerda que tem gente como Dilma, o senhor falou, até quando vão ficar assaltando banco, matando gente? A Dilma fez parte de tudo isso, né? Tem Dilma, tem Lula, tem Zé Dirceu que é talvez a mente criminosa, né, mais atuante, né, dessa turma aí do PT. E tem essa esquerdinha mais água com açúcar, né, que se coloca como social-democrata, que é, por exemplo, o PSDB. O PSDB também é uma coxa de retalhos. Tem gente mais liberal, tem gente um pouquinho mais para lá, um pouquinho do centro, um pouquinho pro lado da direita, mas a maioria é centrão para a esquerda, como é o caso, né, do FHC, que aliás andou abrindo o bico aí dia desses, dizendo que faz aliança com Deus, Diabo e o PT para enfrentar o Jair Messias Bolsonaro, se necessário for, né? O que nós temos hoje no Brasil? O que o senhor enxerga? A gente tem Jair Bolsonaro e um monte de esquerda, cada um com uma máscara diferente? É mais ou menos por aí? Um dos meus grandes mentores para começar a vasculhar todo esse negócio foi o Olavo, como te disse, né? Meu Olavo, meu querido Olavo, beijo para você, Olavo Roxane. Aliás, eu tenho a honra dele ter feito o prefácio desse livro. Uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, se não a mais brilhante. Pois é, nos idos de 64 existiam mentes brilhantes, mas hoje, quando a gente vê o panorama nacional, não tem. Não. Zero. É um mar de sal. É um mar de sal. Por quê? Quem mandou você pensar o que você pensa? O meu segundo livro, que a gente está querendo editar, fala exatamente de toda a cronologia histórica, política, né, desse negócio, e de experiências pessoais dentro de toda essa coisa. Agora, o que eu vejo é o seguinte: quando você vai um pouquinho atrás na história, você vê no fim dos governos militares o Fernando Henrique Cardoso distribuindo panfleto com Lula no ABC. Tudo farinha no mesmo saco. Gente. Você vê o Fernando Henrique Cardoso presente na fundação do PT. Você vê o Fernando Henrique Cardoso levando o Lula para os Estados Unidos para a reunião que o Rockefeller fez para determinar as políticas da América Latina, o diálogo interamericano. E depois daquele diálogo interamericano, grande parte dos que estavam presentes foi eleito nos seus países. Há um deep state que está dominando todas essas políticas, não é? E que está comandando a ONU. E é um deep state que, quando você vai ver, tem banqueiros, que nem os Rothschild, Morgan e outros, etc., que financiaram a Revolução Soviética, que financiaram o nazismo. Então, toda aquela... Desculpa, posso dizer a palavra? Pode. Toda aquela merda, merda foi financiada por eles, e aquilo não passou de uma experiência para chegar ao que nós estamos chegando hoje em toda a América Latina e no Brasil. É a destruição total de valores e da família. E da democracia, não é? Porque a democracia, ela foi ferida até nos Estados Unidos, não é? Quando você vê o que essa turma, né, de comunistas que passou pela escola de Frankfurt e tal, fez nos Estados Unidos, né? O Huxley, Aldous Huxley, distribuindo drogas e fazendo experiências com drogas, o Adorno na música, esculhambando com a música, o Marcuse esculhambando com o meio universitário, faça amor, não faça guerra, para dar naquele Woodstock, né? Todo mundo pelado, usando droga e tal, diabo 4. Não foi isso que depois se transportou para o Brasil como hipismo, etc. e tal. Você deve se lembrar dos hippies da sua juventude, os mochileiros, não sei o que lá, né? Bom, a partir daí, o Fernando Henrique Cardoso estava o quê? O Fernando Henrique estava na Europa, ele estava fazendo o que estava sendo assessorado ou doutrinado, digamos assim, por toda essa democracia socialista europeia. E ele vem para cá como um membro do Clube dos 300,
que decide sobre políticas internacionais, como amigo dos Rothschild, né, como amigo dos Rockefeller. Ele vem para o Brasil, depois do diálogo interamericano, para ser o presidente do Brasil. Ele vem marcado, carta marcada. Agora, o que é que você tem aqui que faz com que o camarada, o PSDB, cresça, etc., companhia? Você tem toda uma imprensa, que o livro 1964 já está mostrando, né? Financiada. Ou seja, jornalistas venais que recebem dinheiro para dizer aquilo que alguém quer que ele diga, para escrever aquilo que alguém quer que ele escreva. Exatamente. Formadores de opinião que deturpam a mente de quem os lê. Isso depois vai como um avalanche, passando para a televisão, passando para o teatro, sendo posto na literatura. Cultura em geral, né? Na cultura em geral. Você passou por isso. Destruição Você completa. sentiu Não, isso na pele. A tentativa de doutrinação que eu recebi dentro da universidade, eu fiz faculdade de jornalismo, né? A escola de Frankfurt é o que você recebe na veia durante 4, 5 anos. Exatamente. É um negócio absurdo. E se você não tiver o mínimo de blindagem para isso, você cai naquela esparrela. Exatamente. Porque eles pegam lá um adolescente meio boboca, que acabou de passar no vestibular, meio bobão lá, e vão jogando aquele monte de informação, que na verdade é desinformação. Desinformação. E morde, né, joga isca pro adolescente. Quando ele vê, ele já está envolvido, e quem está fora daquilo é excluído. Porque quem não entra naquele círculo vai ficando de lado, quem não vira bêbado, quem não fica maconheiro, usando aquelas porcaria no cabelo, né? Jogando truco o tempo todo e não contesta professor. Você não pode contestar professor. Aí você faz parte da patota, senão você é excluído. Exato. E assim a coisa vai se desenrolando, e a gente tem essa imprensa que é uma imprensa absolutamente doutrinada e burra. Exatamente. É burra. Exatamente. Porque não sabe o que diz. Exatamente. Não sabe. É um bando de papagaio que repete um outro bando de papagaio, e atrás disso tem lá, né, as mãozinhas da dominação em cima disso. Exatamente. E isso se reflete na cultura, se reflete na família, se reflete nas novelas, no teatro, se reflete no gaysismo absoluto, se reflete na sexualização precoce das crianças. Olha isso que eu vou falar, essa putaria, desculpa aí, mas é isso aí. Como negócio de põe lá a criança pra pegar em peladão e não sei o que, os cambal, essa palhaçada. Isso tudo não é assim, gente. Eu vou resolver fazer uma exposição com peladão. Não, tudo isso é pensado lá atrás. E chama isso de liberdade. Chama isso de liberdade. Não é? Agora, isso é libertinagem, porque liberdade é alguma coisa responsável. Exatamente. Liberdade é alguma coisa que exige ética, princípios, Exatamente. Valores. Aquela coisa que se conserva de melhor de toda a história da civilização. Exatamente. E é isso que eles querem varrer. E quem varreu isso nas escolas? O Gramsci, que era o gramscista nacional, Fernando Henrique Cardoso. Quem foi que deixou, por exemplo, e aí tem vamos fazer um parênteses, quem foi que deixou os Fernando Henrique Cardoso e outros marxistas na USP e em todas as universidades? Foi o próprio Golbery Couto e Silva, que achava que aquilo era uma válvula, né, para que a panela de pressão não explodisse, o diabo a quatro. E eles fizeram o que fizeram, porque lá nas universidades se preparam os professores que vão para a escola pública, né, para dar aulas para as crianças, né? Gramsci destrói todos os valores da família, etc. E todo professor no Brasil que foi formado nos últimos 30, 40 anos se formou, como você falou, a Escola de Frankfurt no jornalismo, Gramsci para a formação de professores, né? E vai lá. Quando a gente chega nesse momento, Anselmo, você olha a destruição completa, né? Ou pelo menos a tentativa de total destruição dos valores e o que a gente está vendo com uma geração que emburreceu muito porque foi doutrinada para isso, né? E você vê criancinhas ali de 4, 5 anos que sabem descer até o chão, subir até o chão, cantar o funk não sei das quantas, né? Mas você não vê uma criança de 8, 9, 10 anos, né, fazendo as operações básicas de matemática, por exemplo, né? Quando a gente olha tudo isso, qual é o caminho que a gente tem? O Brasil tem jeito? Dá para consertar essa lambança generalizada?
Eu acho que dá sim, né? Hoje nós temos 5 milhões de analfabetos da pátria educadora, não é? Não é? E nós temos todo este panorama de uma educação que está lá embaixo, tá certo? Agora, se afasta do Ministério da Educação, se afastam das áreas das instituições que dominam a cultura nacional, não é? As pessoas marcadas para fazer essa desgraça, o que pode acontecer se você tem um governo conservador, o que pode acontecer se você tem alguém que realmente seja anticomunista e que conheça todo o mal que o comunismo fez no mundo inteiro e como ele está associado hoje, né, a controladores mundiais, né? Se você chega e tem isso, pode começar passo a passo. Como diz o Olavo de Carvalho, para 20, 30 anos, começar agora. O agora dele era do ano passado, hein? O que a gente vê no panorama atual é que há um único candidato que tem esse perfil, que é o Jair Messias Bolsonaro. Dos outros todos é mais do mesmo, é a mesma coisa, não muda nada. A opção do Brasil hoje, se as eleições realmente acontecerem com justiça, sem fraude, é a seguinte: ou conservadores à direita afastando o resto, que é tudo cor-de-rosa, vermelhinho e diabólico, ou algum diabólico daquele que vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes, o sistema vai continuar sem ser mexido, porque é a fonte de renda pessoal deles. É a fonte de renda de uma corrupção que hoje tomou conta de âmbito internacional, não é? E você sabe, por exemplo, que as drogas são a receita financeira maior do planeta, mais do que petróleo, mais até do que tráfico de armas, etc. Então, eles todos estão envolvidos com isso, né? Agora, tudo isso com o conluio, ou com o silêncio, ou botando na espiral do silêncio, como diz o Olavo, né? Todas essas questões que atingem esses membros todos de uma oligarquia tradicional brasileira que acabou com aquilo que era o Brasil. Eu conheci um Brasil muito melhor do que hoje, tá? Eu conheci. Honestamente conheci. Eu também. Eu também. Só está piorando. Eu espero que agora a gente vire a chave. A gente está no momento de virar a chave. Sim, Joyce, a gente só conheceu um Brasil melhor porque conheceu o Brasil interior, onde estes valores e tudo aquilo que a gente chama de conservadorismo ainda era vigente, vigorava. Hoje já também está apodrecendo, Joyce. Chega numa cidade do interior que tem drogado, não está no gibi. Na minha casa, usássemos nós a responder de forma malcriada pai e mãe. Era, chinelada, entendeu? Não tinha conversa. Né? A autoridade é pai e mãe, tem que ir para a escola tirar nota boa, tem que estudar. São regras básicas, né, que a gente tem de hierarquia, de saber quem realmente você tem que respeitar, de respeitar professor, de respeitar pai e mãe. Né? São valores que você tem dentro de casa que hoje em dia não é assim que funciona. Ouse um pai a falar alto com o filho, é capaz de chamar o conselho tutelar. Exatamente. Virou essa palhaçada e a mídia estimula tudo isso. Aliás, como é que a mídia utiliza as ferramentas de PNL, né, para propagar ideologias? Você tem uma coisa que se chama, que foi criado nos anos 60, espalhando profundamente, que é o Instituto Tavistock de Relações Humanas, né? Que forma toda a intelectualidade, cabeças, governantes, etc, etc. E a própria mídia. Você tem hoje, por exemplo, o domínio de 6 grandes agências agências de informação, né? Que dominam toda a mídia mundial. Qual é a fonte para o Estado de São Paulo, para a Folha, para os outros jornais? Você vai ver que está sempre o Reuters, sei lá, a New York Times, e todos eles são de um mesmo grupo que comanda toda a informação do mundo. E a informação é aquilo que eles querem que seja.
Agora, depois disso você tem a ONU, não é? Que impõe uma série de normas que têm que ser aplicadas. Não é? Daí você tem o quê? A aplicação dessas normas na escola, formando crianças, né? E você tem, digamos, nos últimos 30 anos, quem está atuando hoje nesses jornais foi formado dentro dessa escola. Então está repetindo todas essas coisas. É o discurso que é conveniente para aquilo que nós denominamos a nova ordem mundial, que é um deep state que está acima de todos os estados, porque controla todas as finanças mundiais. Controla a produção, controla toda a logística para supermercados, etc, etc. E controla também os juros que são cobrados pelos bancos, não é? Porque quando você recebe, então vamos lá, vamos pegar uma pessoa que recebe R$2.000. Você é empresária, você paga R$2.000 para o seu empregado, carteira assinada, tudo bonitinho, etc. Mas além dos R$2.000 que você paga para ele, você paga também mais outros 2 de impostos para o governo, não paga? Os R$2.000 que ele recebe é para que ele gaste, mas acontece que vem um desconto no imposto sobre a renda que já leva outra parte também para esse governo. Quando ele vai comprar o pão, o feijão, a roupa, o sapato, pagar... Mais imposto. Tudo tem embutido pelo menos 50% de imposto. A gasolina tem 60%, né? Ou seja, tudo que você gasta do teu dinheiro, metade vai para o governo. Então você só ganha a metade do que está lá declarado. Como é que você vai enfrentar esse sistema? Essa é uma grande dificuldade para qualquer governante, porque o sistema financeiro é uma máquina internacional. Enfrentar isso vai ser uma grande dificuldade para qualquer governo, né? Então, veja, as pessoas estão aí lutando. Aí você vê assim, antes era o seguinte, o pai trabalhava, a mãe fazia algumas coisas domésticas, às vezes tem até um servicinho que ela ganhava um dinheirinho, né? Fazendo crochê, marmelada, paninho de prato, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá para a periferia, tá? Mas vivia dignamente. No fim de semana, ia lá com a farofa, lá para passar o fim de semana na praia. Franguinho com farofa, franguinho né? com farofa. Que é bom demais. Levava as crianças para ir no zoológico. Hoje o quê? Você tem o quê? Uma maquininha de fazer doido. Que diz, coloca na tua cabeça, usando técnicas subliminares, o que você pensar. Aí você... Quanto mais horas de televisão a pessoa passa, mais ordens subliminares ela tem. E é lavagem cerebral total. As coisas que interessam deixam de interessar. E aquilo que é perturbador também deixa de interessar porque é perturbador. Então vamos nos importar com o quê? Com o funk, com o show de rock, com o futebol, com o videogame, com tudo que distrai de uma formação que seja a formação de um cidadão. Bom, e como é que, de forma subliminar, os meios de comunicação, então, induzem a pessoa a pensar, Caboncelmo? Olha, com as tecnologias atuais, muitas vezes até os operadores que estão ali nas câmeras nem sabem que está entrando uma mensagem subliminar ali. Ela pode ser mandada de fora. Puf, tá? Agora, a mensagem subliminar que eles operam está, por exemplo, no fundo do cenário, naquelas cores, luzes que piscam, etc. Quando você tem uma tela negra, por exemplo, ou naquelas mensagens que tem menos de 3 segundos. Menos de 3 segundos, tá? Aliás, tem um programa do SBT que eles usam muito isso. Mensagem subliminar num programa daquele perfume lá que a filha do Silvio Santos usa, que aparece mensagem subliminar sobre o próximo programa, assim, tá lá o programa, ela tá falando, sei lá, e isso o inconsciente da pessoa capta, mas o consciente não. Você tem na propaganda, na coisa que está, nos objetos que estão no cenário, na fala, no discurso, existe um discurso subliminar embutido dentro da fala,
como é que se diz, do texto, existem discursos embutidos. Agora, como é que funciona esse negócio? O sujeito chega de casa, né? Chega em casa, toma seu banho, etc, companhia, enquanto está esperando lá a hora do jantar ou coisa parecida, ele vai para onde? Para frente da televisão, né? Senta lá na poltrona dele, bota as pernas para cima e fica olhando a televisão e cochila. Existe também uma série de mensagens não audíveis, normalmente, que estão sendo lançadas dentro daquele negócio. Isso também acontece através do Wi-Fi, ondas eletromagnéticas. Se você está num estádio, por exemplo, num show, né? Cinema. Cinema. Desenho, gente. Você, não sei se você, quando era criança, você ia ao cinema e você via um filme chamado Férias de Amor, com William Holden e a Kim Novak. Você viu isso? Não. Piquenique. Né? O William Holden era um vagabundo que chega numa cidadezinha e pega a Kim Novak, namora com ela e tal, não sei o que lá das quantas. Existe uma cena romântica, os dois, estava rolando uma festa, os dois vão na beira do rio, assim, numa árvore bonita, sentam no chão e ali existe uma cena de amor, etc. Né? Ali foi posta no cinema pela primeira vez uma mensagem subliminar: coma pipoca, beba Coca-Cola. Essa é clássica. É clássica. O que aumentou a venda de pipoca e Coca-Cola depois que as pessoas assistiam o filme foi terrível. O seu Bush também tentou usar com, como é que chama? Totens eletrônicos, né? Mensagens, só que o pessoal do Congresso descobriu e teve que tirar do negócio. Mas hoje, todas as emissoras de televisão, todas as emissoras de rádio, né? E mais celulares, joguinhos eletrônicos, tablets, o filme que você vê, né? A Netflix é senhora desse negócio, né? O que tem de mensagem subliminar nesse negócio é terrível. E isso, as pessoas começam a pensar coisas que elas imaginam que sejam elas, mas nada disso. É opinião própria, né? Mas não é nada disso. Olha, isso merece uma conversa exclusiva, viu? Só sobre mensagem subliminar, porque vale a pena. Quem quiser mais, tem caboanselmo.org, é o site. É o site, né? Lá eu tô com um livro que tem muitas dessas questões detalhadas, né? Quem mandou você pensar. Tem toda a história de formação disso, né? E também eu estou oferecendo no site alguns cursos, né, de programação neurolinguística para mostrar às pessoas como essa ferramenta é utilizada, né, para fazer manipulação de pessoas. Maravilha. Cabo, obrigada, muito obrigada. Obrigado. Adorei a conversa. Olha, manda a tua turma comprar meu livro lá para poder publicar, né? Tem uma venda antecipada. Gente, faz favor de comprar o livro lá, viu? Compra lá porque vale a pena. Obrigada. Foi um prazer imenso para mim ver essa diva, né, da mídia eletrônica, né? Que eu sigo também, tenho muito prazer em ouvir. Obrigada. Obrigado a você. Fica com Deus. Você Tchau, também. gente. Até mais.